aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes e assim como você, eu sou um simples colecionador, apenas um amante da dona arte. Então, se você gosta desses conteúdos e também de vez em quando você aí está na peleja de encontrar coisas muito preciosas, muito difíceis ou que nem tiveram sequer republicação no Brasil, então você está no lugar certo. Se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, não esquece o like não, que o like é importante, que só uma pílula para este canal de meu Deus. Então, os paraviões, eu andei fazendo uma limpeza, aquela limpeza básica na coleção, e aí quando você vai fazendo a limpeza, você vai lembrando de coisas que você tem, que você tinha esquecido que você tinha, porque você caçou para ter na sua coleção, porque você gosta daquele tipo de formato, daquele tipo de publicação e etc. Então, eu separei aqui algumas edições, que são edições muito preciosas, são quase relíquias do universo dos quadrinhos, principalmente em relação a publicações brasileiras, que não necessariamente são histórias brasileiras. Enfim, vocês vão vendo, tem super-herói, não tem super-herói, é bem misturado, é uma coisa bem sebos do Igor, tá entendendo? Então, simbora. Aqui eu já vou começar aqui com DC Comics e com a revista Heróis em Ação, número 4, que é a estreia da Mulher Maravilha na editora Abril. Porque você teve tanto o Super-Homem com a revista própria, como o Batman com uma revista própria. Mas você não teve Mulher Maravilha com a revista própria. Eu já mencionei essa revista em algumas ocasiões, inclusive no meu programa especial, no meu vídeo especial, que foi Nos Meus Tesouros, da editora Abril, que aí eu falo mais sobre isso, essa belezinha aqui. Mas assim, em si ela nem tem uma história tão hiper mega interessante da personagem. Mas o grande barato dessas revistas, né, que é essa edição principalmente, né, que é Heróis em Ação, é a fase do Esquadrão Atari, desenhada pelo José Luiz Garcia Lopes. Grande José Luiz Garcia Lopes, que criou ali o perfil dos personagens do catálogo de estilo dos personagens ali na década de 70, 80. Pois muito que bem. O que acontece é que você não vai ter republicação do Esquadrão Atari, e isso, enfim, mexe com os direitos autorais, etc. Então, quem tem essa coleção aqui completinha, também tem essa fase relativamente completa, porque depois ela continua e e tem sim uma parte ou outra que é inédita no Brasil, mas é muito pouco, né? Você vai ter 90% dessa fase publicada nessa revista. E aí você tem logo em seguida o quê? Você tem a publicação de Ângela, também pela editora Abril. Eu não vou nem falar muito dessa edição, porque eu já fiz um vídeo mostrando tintim por tintim, página por página, das 3 edições da publicação de Ângela pelo Brasil, pela editora Abril. E quer dizer que não teve mais coisas aqui? Não teve, não, assim. Depois teve briga Neil Gaiman com o Image, ele vendeu a personagem para Marvel, depois teve mil outras bilhões de cachorradas. Então, você não vai ter essa personagem, essa publicação, né, que é com roteiros do próprio Neil Gaiman, com arte do Greg Capullo. Então, meu amigo, lascou-se, deu 3 peidos e acou-se. Você quer ter isso aqui, é só nessas 3 edições, e o povo vende valendo 2 rins, um pâncreas e um fígado, né? Então, é nesse naipe meio. E aí outra publicação que eu encontrei, que eu acho muito interessante, é essa edição aqui de Dia de los Muertos, do Sérgio Aragonês, que criou, né, Sérgio Aragonês Massacra Marvel e Destrói DC. São publicações satíricas, e essa em especial é uma sátira a uma situação bem característica lá no México, que é uma comemoração do Dia dos Mortos, onde os mortos são enterrados em um cemitério que vai virar um descampado e por sua vez vai ser vendido para uma imobiliária, e os próprios mortos resolvem tentar resolver a situação. Né? Basicamente é isso, né? Mas é difícil dar um sinopse sem dar muito spoiler. Mas é divertido, é estranho, é bizarro, é um humor bem ácido, bem estilo Sérgio Aragonês. E aí, assim, você tem o fato de que muitas tentativas de publicação de algumas coisas aconteceram no Brasil. Você tem a publicação de Street Fighter 2 pela editora Scala, onde você tinha muitas vezes desenho e roteiros
por brasileiros. E isso aqui é oficial, tá? Isso aqui é autorizado pela marca Street Fighter. Inclusive depois teve até Mortal Kombat também. Então assim, é uma coleção muito pitoresca, muito característica, perdão, mas também muito interessante. Então, assim, eu fiz vídeo disso aqui mostrando página por página, né? Esses vídeos em que eu mostro os quadrinhos, né? Os quadrinhos à parte são vídeos que infelizmente não tem uma grande visualização, então chega aí no canal Sebos do Igor, faz aquela garimpada, faz aquela maratonada e você vai encontrar esses vídeos que eu estou citando, que eu vou colocar na descrição não, porque dá até uma preguiça. Quiser mesmo você vai lá, né, e assiste, porque é isso mesmo. Aqui temos uma outra publicação muito especial, que é a Graphic Novel, a publicação da Graphic Novel, A Era Metazoica, que foi publicada pela editora Abril, numa coleção chamada série Graphic Novel. Essa aqui é a número 9. A Era Metazoica é uma edição extraordinária. Você vai ter roteiros do Kevin O'Neill e desenhos do Pat Mills. E o roteirista em questão fez Martial Law, né? Mas não só por isso, é porque realmente a edição ela é um catálogo de arte onde você vai ter página por página, assim, obras de arte em particular. Tudo é muito cuidadosamente cuidadosamente bem desenhado, bem pintado. É simplesmente extraordinário. Merece vídeo só disso aqui? Merece vídeo só disso aqui. Pode ser que algum dia eu pegue e faça? Pode ser que um dia eu pegue e faça. Mas fica mais fácil quando meus incréus melequitadores pedem para fazer, né? Então pede aí nos comentários, Igor, mas faz aí. Pelo amor de Deus, tiver pelo menos 5 pessoas aí para poder assistir, eu faço esse vídeo. Então simbora, aviões. Você tem outra também, que assim, também já mencionei também esse em um vídeo, acho que foi dos meus tesouros da editora Abril, que é a número 1 da revista Aventura e Ação. Essa revista basicamente é o que? Ela vai nos apresentar muitas das histórias que foram publicadas pelo selo Marvel Epic, ou Epic Collection, enfim, era um selo para competir com a Vertigo. Então era uma versão Marvel Vertigo ou Marvel adulta, né, com histórias mais sérias, com histórias mais políticas, com histórias mais artísticas, com histórias mais com um caráter muito mais bem elaborado do que as histórias convencionais de super-herói. Então você vai ter, mas você vai ter os grandes autores, você vai ter ali perdão, me perdoem, Aventura e Ficção, nome da revista. Porque de fato são os dois gêneros que são mais fortes nessa revista. E aí, assim, vamos lá. Pegando aqui, quase chegando já no final, né, em terceira indicação aqui, ou terceira mostragem, a revista número 1 de Heavy Metal, da revista Heavy Metal, publicada aqui no Brasil. Você vai ter, no caso, né, a Heavy Metal é uma revista também que estava competindo com a Metal Hurlan. Revista essa, né, Metal Hurlan, que era publicada lá na Europa, e que lançou grandes histórias como Incal e dentre outras histórias que, enfim, agora me falha aqui a memória. Mas aí Heavy Metal, ela era a que competia também com a Metal Hurlan, com histórias adultas, mais maduras, não necessariamente que eram de caráter adulto, né? Aí dentro, né? Eu não vou dizer lá ele não, que toda vez que um cearense diz lá ele, em vez de dizer aí dentro, ele está matando um calango. Então simbora. Então eles até anunciam que na segunda revista de metal da Heavy Metal iríamos ter Druna, que de fato foi o que aconteceu. Acho que foi a história número 6, o capítulo número 6 de Druna, que eles publicam uma parte na segunda revista. E eu adorei poder encontrar isso, né? Encontrei essa número 1 da Heavy Metal lá no feirão da Fanzine Gibiteria. E diga-se de passagem, passou batido, né? Enfim, será que é só eu que gosto dessas coisas? Enfim. E aqui, essa aqui agora vamos chegar aqui num negócio que é o seguinte. Aliás, essa aqui não é nem a terceira, né? Era a quarta, né? Aqui é o seguinte. Aqui o top 3 tá barra pesada. Imagine vocês que existia a marca de bonecos G.I. Joe, Comandos em Ação aqui no Brasil, que lançou a revista número 1, né? Publicação da Abril Jovem, com os cards dos personagens e
raramente você encontra, quando você encontra, né, no caso a revista, ela contendo ainda os cards originais. Então essa aqui foi também um belo de um achado. E fico muito contente de ter. Eu não sei se eu vou ter completo. Tem muitas dessas edições que eu mostro de número 1, que eu sou um tarado pro número 1. Mas não sei se eu vou ter. Comandos em ação em quadrinhos. Assim, não achei tão extraordinário, lógico. Mas achei interessante, achei emocionante. A arte é muito boa. A priori, a arte realmente leva os personagens a sério. Mas é também uma relativa galhofa, né? Por um lado. Porque ele não tem uma história muito profunda. Pelo menos não no início, né? Você vai ter ali, né, um trabalho muito bem feito, uma arte muito bem feita, mas não necessariamente, né, que é a coisa mais incrível do mundo. Então vamos aqui ao meu suprassumo, que são duas raridades. Embora essa tenha sido republicada, eu acho que ela foi republicada pela Mitos, ou pelo algum dos busões do personagem, ou por algum outro formato. Mas até onde eu sei, esse formatão grandão aqui é uma raridade, que é A Infância do Herói, álbum do Fantasma, da editora Ebal. Isso aqui é uma preciosidade. Para a época, era uma edição relativamente de luxo. Já mostrei essa edição completinha aqui no canal. E, de fato, mostra o que é que acontece, né? Nós temos a colorização original, com o fantasma na sua cor original, já que em muitas das suas representações brasileiras ele era pintado de forma com a cor vermelha, né? E por outro lado também você tinha o fato de que tudo foi colorido, muito cuidadosamente colorido, e para a época era um tipo de formato de luxo, apesar da Ebal sempre publicar formato magazine. E por último, não menos importante, senão talvez o mais importante da minha coleção, você vai ter essa edição do Almanac Mino, Pasquim Apresenta, onde você vai ter a primeira vez que o Mino apresenta de maneira formal o personagem Capitão Rapadura, que muitos aqui no canal conhecem, você que não conhece, é o nosso super-herói cearense. O Capitão Rapadura foi apresentado nessa revista, onde o Mino conta a sua origem, e eu também fiz vídeo aqui no canal mostrando tintim por tintim dessa maravilha. Além de outras histórias, matérias jornalísticas e tantas outras coisas. Essa de fato é a minha maior raridade na minha coleção, né? E eu diria até que talvez seja até a única grande raridade da coleção, porque de um jeito ou de outro, por mais que essa história do Capitão Rapadura tenha sido republicada, a revista como um todo é uma raridade, né? Dificilmente você vai encontrar essa belezinha por aí. A dimensão honrosa que eu queria colocar aqui são algumas coisas que assim já foram republicadas, mas eu gosto muito. Por exemplo, eu sei que tem capa dura da Orquídea Negra, do Neil Gaiman, com o Dave McKean, mas eu preferia a da Globo, né? Assim, eu já tive ela quando eu era moleque, então quando eu tive que me desfazer da minha primeira coleção, reencontrar a edição da Globo foi um prazer inenarrável, né? A Orquídea Negra é uma história muito interessante. O Neil Gaiman pega uma super-heroína esquecida pelo tempo, reformula a origem dela e traz conexões até com o próprio monstro do pântano e com essa relação de entidade do verde, entidade do vegetal e afins. E aí você tem também, como menção honrosa, as revistas 1 e 2 da editora LPM de Spirit, do Will Eisner. Essas revistas fazem coletâneas das histórias da década de 50, 40 e 50, bem do iniciozinho mesmo das histórias, de quando o Will Eisner começou a contar as histórias do próprio Spirit. E esse aqui também foi um achado, né? Achei essas duas belezinhas e fiquei muito contente. Quer dizer, eu tenho completa, porque no fim das contas era para ter sido só a primeira, mas aí como fez um sucesso medonho, a LPM lançou uma segunda encadernado e com essa coletânea. E a última, né, para fechar com chave de ouro, é essa edição gigantona, né, que foi publicada pela Graphic Album número 6, que é Electra Vive, que você pode inclusive até ler após ler a fase toda do Frank Miller, e que já foi republicada pela Panini no formato menor. Mas eu prefiro
de longe esse formato aqui. E aí é claro que nem tudo se resume a capa dura. Porém, se vocês gostam de uma dura, ou calma, de uma capa dura, eu vou fazer um vídeo especial das minhas preciosidades, dos mais lindos encadernados que eu tenho na minha coleção. Tá certo? Então, um beijo, um abraço, obrigado a você que ficou até o final do vídeo, espero que você tenha gostado de conhecer essas preciosidades, caso você não tenha conhecido. E se você conhece, que bom que você possa ter, matando um pouquinho a saudade. Se você ainda não tem, se você já teve, se você se desfez, não tenha medo, que nesses tempos de ilusão, nesses tempos de lançamento, é bem capaz de você encontrar essas belezinhas dando sopa por aí. Então, beijo, um abraço, fique com Deus, uma ótima semana e pense numa preciosidade, aqui é sebo, meu amigo.